Bem, inicialmente eu quero cumprimentar todas as pessoas que desejam recordar ou conhecer melhor a vida da nossa querida e memorável Célia Maria de Matos Sanabio, a minha avó materna. Eu irei falar não apenas como neto, mas como alguém que admirou uma grande mulher. Uma mulher que se destacou pela maneira generosa com que partilhava seus inúmeros dons, suas inúmeras qualidades. Algum tempo atrás, eu havia escrito a biografia do meu avô paterno, Ferreira, Antônio Moreira de Souza. E naquela biografia, eu dizia que na vida existem pessoas que deixam atrás de si uma espécie de saldo de amor, de verdade, de pureza, que atrai e sustenta os outros. Então a Célia era mesmo uma pessoa muito admirável, muito leve. É a pessoa mais leve que eu conheci em toda a minha vida. Sem dúvida, a mulher mais virtuosa que eu conheci. Bem, todos sabem da forte ligação que eu tenho com a minha mãe, Carmen. Mas a minha mãe herdou da Célia as qualidades, né? E a Célia, por sua vez, também herdou de seus antepassados diversos dons, sobretudo do seu avô, José Hermenegildo, que a educou de maneira, eu diria, primorosa. Bem, a vida não é uma demonstração de habilidades, não é isso. Então, para Célia, que era cristã, e para os cristãos, a vida é um caminho rumo à felicidade plena que se encontra em Deus, né? Então, o que faz da Célia especial é a maneira com que ela amou a Deus e as pessoas. A Célia tinha mesmo um carisma que atraía. A mamãe conta que a Célia tinha um amigo chamado Salvador. Isso no tempo ainda que ela morava em Bicas. Então, este Salvador visitava a Célia e dizia para ela assim: "Ô Célia, eu vejo uma auréola assim na sua cabeça." E aí, quando a casa estava cheia, os filhos brincavam, né, com a Célia, dizendo assim: "Ô mãe, você andou pulindo essa auréola? Tá brilhando, hein?" Quando a casa enchia, né? Mas era uma pessoa muito alegre, estava sempre sorrindo. Bem, então vamos falar um pouco então da infância e da juventude. Bem, a Célia nasceu no dia
1º de maio de 1908, em Mar de Espanha. Filha de Otávio e Maria Amália. Vejamos então a foto dos pais da Célia. Bem, um dia eu perguntei para a vovó: "Ô vó, a senhora lembra de sua mãe?" E ela disse que não. Por quê? A Maria Amália faleceu em 1911, quando a Célia tinha apenas 3 anos. E a Maria Amália teve um problema de parto quando foi ter o irmãozinho da Célia, o Geraldo, que também faleceu alguns meses depois. Com isso, então, a Célia foi criada posteriormente, sobretudo pelo avô, José Hermenegildo, que era proprietário de uma fazenda muito produtiva. Ele era agricultor e era político também, era pianista, era um homem assim muito culto e um líder também espiritual católico, que até influenciou bastante na religiosidade da Célia, que é um capítulo que iremos ver daqui a pouco. Bem, eu guardo aqui um cartão, a família preserva um cartão há mais de 100 anos. É um cartão da infância da Célia. No dia 1º de maio de 1917, a Célia estava completando 9 anos. E então a sua tia Lídia, que é a minha avó paterna, meus pais, no caso, são primos em 2º grau, a Lídia, então, escreveu um cartão, estou com ele aqui, e eu digitalizei, irei mostrar para vocês. É um cartão do Sagrado Coração de Jesus, até escrito em espanhol, parece um cartão importado. Então a Lídia diz assim: "Salve, salve, 1º de maio de 1917. A querida sobrinha Célia, ofereço como lembrança do dia 1º de maio este Sagrado Coração de Jesus. Lídia Castro." Vejamos aí o cartão. Bem, sabe-se que o dia 1º de maio é marcante em razão de 4 comemorações, né? 1º de maio de 1896, nascimento do meu avô paterno Ferreira, Antônio Moreira de Souza, que era muito amigo da Célia na juventude, porque a Célia conheceu o Ferreira ainda como namorado da Lídia, isso nos anos 20, né? Ela conta que andava de carruagem com eles e tudo. Então, 1º de maio também era aniversário do meu avô paterno. Depois, aniversário, em 1908, de nascimento da Célia. Depois, dia 1º de maio de 1957, foi comemorado o noivado
dos meus pais. Isso aqui em Juiz de Fora, né? E por fim, 1º de maio de 1982, que é o nascimento do bisneto da Célia, meu sobrinho Marcelo, filho da minha irmã Cíntia. Bem, então a infância e a juventude da Célia se resume aí, porque enquanto solteira não se estendeu muito, porque a Célia casou-se muito cedo, né? Com 17 anos. Né? Ela iria completar 18 em maio e casou em abril de 1926. Curiosamente, o mesmo ano que sua tia Lídia casou-se também, 1926, na mesma matriz de Mar de Espanha, Nossa Senhora das Mercês. Né? E é isso, a infância da Célia foi muito marcada por essa educação na fazenda, em que lá ela aprendeu muitas coisas, muito da culinária, da costura. Ela disse que tinha aulas de francês, de piano e tudo. Então foi uma infância muito rica, assim, do ponto de vista cultural e religioso também, né? Sabe-se que a Célia teve um namorado antes de conhecer o Júlio, que ela tratava de barão. Parece que era de uma família rica, esse barão. Mas aí diz que uma vez esse barão disse que gostava muito dela, mas ele veio em Juiz de Fora e parece que se engraçou aí com a moça aí no Parque Alfred, e contaram isso para Célia. Então, quando ele voltou para Mar de Espanha, a Célia rompeu esse namoro porque não teve mais confiança nele, né? Então ela contava desse barão. Então, só depois que foi conhecer então o Júlio no terreno, no âmbito musical. Então nós vamos então entrar aí no capítulo sobre a vida matrimonial de Célia e Júlio. Bem, Júlio e Célia viveram juntos 63 anos, né? Eles fizeram bodas de ouro numa festa muito bonita, isso em 1976, né? E a vovó gostava muito de escrever, né? Copiava muitas coisas assim à mão da árvore genealógica da família, né? Então ela fez umas anotações em relação ao seu casamento, eu tenho em mãos aqui. Ela dizia o seguinte: Célia Maria de Matos casou-se com Júlio José Sanábio, filho de Gilbert Fernandes Sanábio e Maria Jesuína de Matos Sanábio, aos 22 de abril de 1926. No civil, em sua residência, às 3 horas da tarde, em Mar de Espanha. O juiz da paz era o Joaquim Duarte de Gouveia e o escrivão Elisário de Souza. Padrinhos da noiva, Joaquim Gustavo de Andrade e Floripes Rezende de Souza. Padrinho do noivo, Alfredo da Costa Matos. Casou-se no religioso na matriz de Mar de Espanha, às 5 horas da tarde, pelo padre Mário Giglione. Padrinhos da noiva, José Sanábio e Elia de Souza. Do noivo, José Falabella. Então ela menciona aqui os filhos, né? Teve 5 filhos e uma
que faleceu. Depois nós iremos comentar sobre isso. Então ela escreveu os detalhes todos. Então vamos ler aqui rapidamente. Então, Geraldo Magela, nascido em Mar de Espanha no dia 25 de janeiro de 1927, às 9 horas da manhã, Rua do Rosário. Batizado a 16 de agosto de 1927 na matriz de Mar de Espanha. E crismado. Vamos virar aqui. Padrinhos de batismo: Gilbert Sanábio e Dona Cândida da Costa Matos. Dindinha Ninica Amorelli. Crisma: José Lourenço Halford. Aí vem a tia Amália, né? Maria Amália nasceu em Mar de Espanha às 3 horas da manhã, em 26 de dezembro de 1928, batizada em 1º de setembro de 29, na matriz de Mar de Espanha. Padrinhos: Sidney Sanábio e Clotilde Meira Matos. Com sua procuração, a Cândida Maria da Costa Matos. Crisma: Maria da Conceição Sanábio. A Leda, né, tia Leda, nascida em São Sebastião da Gamileira, município de Guarará, fazenda do senhor Alberto Maurício, no dia 18 de outubro de 1930, às 6 horas da tarde. Batizada em Mar de Espanha, na matriz aos 30 de dezembro de 31. Padrinhos: Agostinho Lopes de Matos e Maria do Rosário Lima Soares. Dindinha Cotinha Araújo. Crisma: Maria José Sanábio. Nós vamos aqui para Carmen, para Maria Elisa, né, que ela perdeu. Carmen nasceu em Bicas, a rua Dona Ana, às 10 horas da noite, no dia 31 de agosto de 1932. Batizada na matriz de São José, em Bicas, em junho de 1933. Padrinhos: João Evangelista de Araújo e Maria Josuína de Matos Sanábio. Dindinha Crisma Celeste de Souza. E a Maria Elisa, por fim. Ela nasceu em Juiz de Fora em 23 de agosto de 1951, no Hospital Dr. Vilaça. Faleceu neste mesmo dia, batizada pelo Dr. Carlos Teixeira. Aqui cabe um esclarecimento que a minha mãe pôde confirmar, né? Porque a vovó, em 1951, ficou grávida aos 43 anos, né? E a mamãe já tinha aí os seus 18 anos, parece. Ou 19. E aí, a vovó nunca tinha tido parto em hospital. Antigamente eram as parteiras e tudo. Mas nessa ocasião, já em Juiz de Fora, em 51, ela foi acompanhada por médicos e foi para o hospital. Mas ela conta que no momento do parto, parece que a enfermeira demorou para chamar o médico e a criança ficou assim presa e morreu. Mas consta aqui que ela teria sido batizada pelo médico, né, Dr. Carlos Teixeira, que, segundo a mamãe, teria percebido que a criança não iria sobreviver e fez o batismo, né? Isso é possível, assim, esclarecendo do ponto de vista católico, porque como Jesus Cristo vincula o batismo com a salvação, a necessidade do batismo para a salvação, a igreja então permite que qualquer pessoa possa batizar em caso de perigo de morte, né? Então foi o que aconteceu aqui, né? Não foi necessário um sacerdote, né? Agora nós vamos comentar um pouco então sobre a vida do casal Júlio e Célia, que os netos aí tanto amaram, né?
Bem, Célia e Júlio era um casal assim, eles tinham personalidades muito diferentes. E a vovó era uma pessoa assim, como eu disse, né, aberta, extrovertida, e meu avô Júlio já era assim mais caladão. Era um homem muito ativo, mas ele trabalhava sempre em silêncio. Muito apaixonado pela Célia, ele gostava de colocar flores no cabelo dela, assim, a vida inteira, né? E eles se respeitavam muito, apesar das diferenças de personalidade. Eu me lembro que a vovó Célia, uma vez, brincando, comentou comigo assim, às vezes eu viajo com o Júlio durante horas e ele não fala uma palavra. Ele era assim. E ela não, era muito comunicativa, né? Então eu diria que eles preservavam assim no casamento, né, uma unidade na diversidade, né? E a unidade era um respeito profundo, era um casal que estava sempre rezando juntos, né? Isso ajudava muito eles. Eles tinham assim essa visão cristã do aspecto sagrado do matrimônio, né? E não havia nenhuma submissão excessiva, eles respeitavam a liberdade um do outro. Tanto é verdade que uma vez o meu tio Walter, né, casado com a tia Amália, né, filha da Célia, eu tive muito contato com ele por causa das reuniões dos vicentinos, né, que ele até, por causa do meu avô, que ele se tornou, né, vicentino. Para quem não sabe, é membro da Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma instituição católica de ajuda aos mais necessitados, né? Então, o tio Walter, ele uma vez ele me falou, ele gostava assim de analisar assim os casais. Ele falou assim: olha, os seus avós, eles são muito unidos, mas não há ali, um não é capacho do outro. Ele usou essa expressão, né, capacho. É uma expressão antiga, né, que as pessoas hoje não... Mas capacho significa isso, né, ficar adulando, ou então demonstrar assim, uma submissão excessiva. Não, nada disso. Eles respeitavam, né? O vovô até, ele até ajudava muito a vovó a desenvolver os talentos. Ele sabia que ela era muito talentosa em tudo, então ele comprava, ele dava todos os meios, né, para ela desenvolver os talentos dela, né? Então ele foi assim um marido muito unido, muito presente, né? Houve uma época que disseram assim que foram raros momentos em que eles se distanciaram fisicamente, né? Então eles estavam sempre viajando juntos, realmente eram muito unidos, né? E a vovó achava graça, porque o vovô Júlio era assim, muito crítico em relação aos trabalhos artísticos, porque ele era marceneiro e ele tinha assim uma vocação para engenharia, né? Embora ele não tivesse estudado, ele até construiu a casa praticamente sozinho, né? Isso em 47, né? Construiu. Vamos falar daqui a pouco. E ele então, às vezes, ele dava o parecer diante das obras da Célia, né? E nós vamos rir um pouco aí sobre o que ele falava em relação às pinturas. Nós vamos chegar nesse capítulo aí. Ao longo de todos esses anos, aconteceram muitas coisas, né? Viveram momentos de alegria, momentos de preocupações, de tristezas, viveram tudo, né? E houve um tempo no início do casamento que eles passaram por graves dificuldades financeiras. Quando eles vieram de Bicas para Juiz de Fora, conversando com meu avô, eu falei assim, o senhor veio
com a mão na frente e outra atrás. Aí o vovô comentava assim, né? Não, eu vinha com as duas mãos para trás mesmo. E foi um período muito difícil. Nesse período, existe uma história aí, um episódio conhecido aí da família, muito bonito, talvez um dos episódios mais lindos. Aconteceu assim, né? Numa manhã, a Célia acordou cedo, ele sempre acordava muito cedo, né? E aí a Célia olhou assim e disse assim: que dia lindo, céu azul e tal. E aí o Júlio, angustiado com a situação e nervoso, ele disse para a Célia assim: olha, Célia, você está dizendo que o dia está lindo, mas você não tem nenhum biscoito para dar para os seus filhos. E aí a vovó engoliu aquilo assim e tal. E aí o meu avô saiu para a rua em busca de algum alimento, de algum emprego, né? Ele estava sem emprego naquela época. Então aí a minha avó ficou em casa, de repente chegou uma pessoa e acertou com ela um pagamento, um dinheiro, relativo a aulas de piano que a vovó tinha dado para essa pessoa. E aí então a vovó pediu para o tio Geraldinho, ele era pequeno, né, pediu para que fosse na mercearia comprar uns alimentos. Então, quando meu avô chegou mais tarde, ele encontrou uma mesa assim farta, com a macarronada maravilhosa. A vovó cozinhava muito bem, né? E ele ficou surpreso assim. Aí a vovó olhou para ele e disse assim: eu não disse que o dia estava lindo? Veja, essa é uma passagem da história do casal que fala do desprendimento da Célia, né? Porque a Célia, ela veio de uma infância rica, conforme eu recordei aí, e quando ela encarou a pobreza, ela não se revoltou, não se abalou. Mas por quê? Porque tinha uma formação cristã que ensinou, né, a ela que a verdadeira riqueza, em primeiro lugar, é de Deus, está no alto, né? E não. Então ela não se apegava aos bens materiais, né? Me lembro aqui de uma parábola que eu gosto muito, né? Na parábola de Cristo, né? Eu vou recordar aqui com as minhas palavras, né? Era um sujeito que o Cristo falando, né? Na parábola, ele fala de um sujeito que era um agricultor, né? Até uma analogia aí ao avô da vovó, que era agricultor, né? Então existia um agricultor rico, segundo a parábola, né? Parábola do rico insensato, né? Está no Evangelho de São Lucas. Então o sujeito era rico e era agricultor, e de repente houve uma safra assim maravilhosa, generosa, né? Muitos frutos. Então ele disse assim para si mesmo, né? Nossa, eu não tenho nem como acumular esses frutos, então eu irei construir novos celeiros, e depois de guardar todos esses frutos abundantes, eu irei dizer para mim mesmo: descanse, come, bebe. Mas aí Deus voltou-se para ele e disse assim: insensato, nesta noite mesmo levarei a sua alma, e de que servirão estes bens que acumulastes? Aí Deus finaliza, né, a história assim: e isso é que acontece com quem entesoura para si, mas não é rico para Deus. Então,
Então, é lindo isso. Agora, a vovó era assim, ela tinha boa formação, então ela passou pela riqueza na infância, depois encontrou a pobreza, depois voltou a ter bens materiais. Nos anos 50, eles estavam bem, assim, materialmente falando, mas nunca se apegou. Tanto é que ela era uma pessoa, assim, completamente, ela era uma mulher, assim, da doação. Eu me lembro que, às vezes, ela tinha coisas lindas, assim, que ela doava, assim, de repente, assim, do nada. Eu me lembro que uma vez eu estava, assim, com ela na sala, assim, ela tinha uma cristaleira bonita, assim, né? E aí eu falei assim, que copos lindos, copos coloridos que tinham assim, eu falei, que copos lindos. Aí ela falou assim, não, pode levar para você gostou, pode levar. E isso acontecia direto, né? Uma vez que eu fui almoçar com ela, eu ia sempre, né, almoçar com ela, adorava a comida dela também. E aí eu olhei assim, tinha na parede assim um quadro que a família chamava de O Menino do Milho, né, que ela pintou nos anos 50, né? Eu me lembro que eu olhei para o quadro assim, eu falei assim, ó, vó, que olhos maravilhosos que a senhora pintou nesse menino, né, tal. Aí ela falou assim, você gostou, pode levar o quadro para você, então me deu o quadro assim. E ela não fazia isso só porque eu era neto, não, ela fazia isso com todo mundo, né? A pessoa que se interessasse por qualquer assunto, qualquer bem, ela fazia, ela fazia cópias, anotações, por exemplo. A gente falava assim, eu gosto de pintura, ela copiava tudo, das combinações das tintas, receitas de cozinha, ela era assim da doação mesmo, ela gostava de educar, de passar tudo que ela tinha para as pessoas, né? E então esse episódio, depois em 1947, então meu avô construiu uma casa muito bonita, né? Num local até assim virgem, de muito mato assim, e ele construiu uma casa linda, e os netos, sobretudo, né, os filhos, os netos usufruíram dessa casa, era maravilhosa, né? E aí a gente fala a gente lembra das festas, né? A vovó era muito festeira, e muitas pessoas eu conheci, né, através da casa, através das festas, né? Bisavó, primos, pessoas, quase todos eu conheci, porque a casa era sempre muito cheia. Bem, depois, na época que ela perdeu a Maria Elisa, né, isso aí no início dos anos 50, o casal também sofreu aí uma provação, né, teve uma provação, que eles perderam praticamente o patrimônio todo. Isso aconteceu porque o meu avô tinha um sócio numa empresa de construção que passou ele para trás, né? E fez ele assinar um documento como se ele estivesse passando a sociedade toda, né? E o vovô fez aquilo sem saber, assinava muitos documentos e assinou esse documento. De repente o sócio chegou para ele e falou assim, ó Júlio, então você está fora e tudo. E aí o vovô perdeu tudo. Só não perdeu a casa porque o tio Zezinho, que era irmão da Lídia, né, tia da vovó, lá em Petrópolis, ele providenciou bons advogados. Eu não sei, parece que ele tinha sofrido algo semelhante lá, ele sabia de bons advogados, então vieram de Petrópolis advogados para tentar salvar a casa, porque senão ia perder até a casa, né? E aí, me lembro que, mais tarde, quando eu aprofundei assim, a minha amizade com meu avô, né, eu cheguei a tocar esse assunto, né, porque isso não é do meu tempo, né, eu não era nem nascido, início dos anos 50, eu falei com ele assim, comentei assim, né, senhor avô, o sujeito fez isso com o senhor, né, que coisa, né? Aí o vovô chegou para mim e falou assim, não, boa pessoa e tal.
Então, naquele momento eu senti assim que meu avô queria também transmitir a ideia de que não guardava ódio de ninguém, vamos dizer, e dentro também da formação cristã que Jesus pede que não tenhamos ódio dos inimigos, né? Então, eles eram assim, né? Eles passaram essa imagem de... passaram essa concepção cristã, né? E aí depois ele deu a volta por cima e tudo, e as festas continuaram, né? Porque basta lembrar que em 1959, por exemplo, a mamãe casou-se, né? Então existiu ali nessa data, 7 de fevereiro de 59, teve uma festa na casa da Célia e do Júlio, festa de casamento que durou 3 dias. Então meus pais foram para o Rio de Janeiro em lua de mel e a festa continuou. Mas as festas eram ótimas, né? A vovó ela gostava tanto de festa que, por exemplo, sempre tinha festa, né? Aí uma semana antes você encontrava a vovó assim na cozinha já preparando, né, as festas, né? E era uma delícia, né? Então, até recentemente numa festa aqui, eu li um cartão que o Júlio escreveu para a Célia, isso aí nos anos 50, quando eles estavam completando aí 30 anos de casamento, isso em 1956, né? Casaram em 26. E eu li aqui na festa e tudo, mas até me emocionei. E agora gostaria de explicar assim com mais serenidade. No momento ali me emocionei ao ler o cartão. Então o Júlio dizia o seguinte: ele presenteou a Célia com um faqueiro na época dos 30 anos, né, de matrimônio. Então ele dizia o seguinte, o cartão original aqui da época, né: a querida Célia, sempre querida de todos, há 30 anos, para quando reunidos à nossa mesa, nos lembrarmos das bênçãos que Deus nos tem proporcionado, para quase esquecermos das dificuldades e preocupações porque já temos passado. Julho, 22 de abril de 1956. Então eu destacava aqui nesse cartão algo muito bonito, porque vamos dizer, sem negar os problemas, as preocupações e tudo, ele coloca aqui em primeiro lugar as bênçãos de Deus, né? Então é isso, notava-se que o casal superou muitos problemas, né, a partir da fé cristã que eles tinham, né? Bem, agora neste capítulo sobre milagres e a formação e a religiosidade, né, da Célia, eu vou então aqui recordar 2 eventos de caráter sobrenatural e que estão presentes na história da Célia, não é? Bem, um primeiro fenômeno que aconteceu diz respeito ainda ao início do matrimônio, da vida matrimonial. Então foi assim, em 25 de janeiro de 1927, a Célia iria ter seu primeiro filho, que a gente aqui chama de tio Geraldinho, né? Outros chamam de Magela, a mamãe também tinha um apelido e tal, que dava a ele.
Então a vovó foi ter o tio Geraldinho, e aí ela apresentou um problema na gravidez, um problema de saúde, chamado eclâmpsia. Para quem não sabe, eclâmpsia é uma complicação relativamente rara na gravidez, em que há uma elevação da pressão arterial e pode levar a pessoa à morte, né? Tanto a gestante como a criança. E naquela época, né, era mais grave ainda, né? Dizem que hoje em dia há assim um acompanhamento maior deste fenômeno, que continua sendo uma complicação, mas a medicina evoluiu, né? Mas naquela época era muito grave isso. Bom, então a vovó manifestou esse problema, e aí ficou assim acordado, um acordo no momento do parto, que se a criança sobrevivesse, ela iria se chamar Geraldo. Por quê? Porque Geraldo diz respeito a São Geraldo Magela, que foi um santo italiano que viveu no século XVII, século XVIII, século XVIII, 1720 e poucos que ele nasceu. Esse santo, ele depois foi, essa pessoa, né, São Geraldo, ele era conhecido na Itália como Il Santo dei Felici Parti, né, o santo dos partos felizes, porque na história de São Geraldo ele ajudou muito as mães e tudo, então ele era conhecido assim. Foi beatificado pelo Papa Leão XIII e depois canonizado já no século XX pelo Papa Pio X. Essa é a história. Então, a criança sobreviveu, no caso tio Geraldinho, então passou a ser, né, foi chamado então de Geraldo Magela. Bem, isso em 27, né? 25 de janeiro. Quando foi em 1928, no ano seguinte, iria nascer a tia Amália, né? Em 26 de dezembro de 28. Nesse momento, as pessoas achavam que o problema da eclâmpsia iria se repetir e que achavam que a vovó poderia morrer, né? Vamos dizer, era uma preocupação naquele momento. Então aí aconteceu o seguinte, naquela gravidez da tia Amália, a vovó contava, né, que ela teve uma visão, vamos dizer, sobrenatural do pai dela, o Otávio. E o pai transmitiu para ela, falou para ela o seguinte: fique tranquila, Célia, que tudo vai correr bem com a sua criança, né? No caso, a tia Amália, né? Que iria nascer. E aí a vovó contava que era tão nítida a visão que ela teve no quarto, assim, que ela estava, diz que do lado, assim, da cama, assim, esse Otávio disse que era tão nítida a imagem que ela podia ver as rugas dele assim, né? Contava isso. Depois, um segundo milagre que aconteceu, também um evento de caráter transcendente, né? Sobrenatural, aconteceu por ocasião da morte do José, irmão do Júlio, que era até padrinho de casamento da Célia, né? Do casal. Aconteceu assim: o José estava gravemente enfermo, doente, e parece que era um problema renal, e aí ele veio para Juiz de Fora em estado grave, e meu avô Júlio saiu de Bicas e veio para Juiz de Fora para acompanhar os momentos finais aí estava gravemente enfermo o José.
E aí a vovó ficou lá com as crianças em Bicas. A vovó conta que ela estava assim no quarto à noite e existia assim na penteadeira uma caixinha de cartas que tinha um espelho. A mamãe até lembra desse objeto, dessa caixinha. Eu não conheci isso. Acho que se perdeu e tal. A vovó então, de repente ela estava assim, ela viu um clarão assim no espelho dessa caixinha. E aí ela falou consigo mesma assim: o José morreu. Bem, quando meu avô voltou de viagem, depois, né, no dia seguinte, a vovó olhou para ele e falou assim: o José morreu, né? Aí ele falou assim: e foi às 9 horas da noite, né? E aí o vovô confirmou. Então ela teve esse sinal, né? Esse é um sinal de Deus para ela que havia perdido. Depois, mais tarde no vídeo, num capítulo aí sobre um sorriso aí que eu vou explicar, também tem um outro evento assim, de caráter sobrenatural. Então, como interpretar isso, né? A vovó, como sabemos, era uma pessoa religiosa e tinha muita ligação com a oração e tudo, né? E se nós estudarmos na história do cristianismo a vida dos santos, né, que se chama hagiografia, né? Hagios do grego é santo, né? Então a biografia dos santos é estudada pela hagiografia. Então, na hagiografia existem vários relatos, várias histórias de visões, de eventos, de fenômenos sobrenaturais, né? Então é isso. Nem todas as pessoas compreendem bem ou sabem absorver bem histórias como essa, né? Mas para quem é cristão, são histórias, não são fantasias, são sinais de Deus mesmo. Vejamos que, por exemplo, quando chega na época do Natal, muitas pessoas montam o presépio, né? Isso é uma questão até cultural, né? Sobretudo no Brasil, né? E talvez muitos não pensam que ali tem também um evento sobrenatural, né? Porque ninguém nasce de uma virgem, não é mesmo? E também os milagres fazem parte da vida de Cristo. Nos evangelhos, né, existem vários milagres. Então, os milagres fazem parte da fé cristã, né, como sinais de Deus. Então, a Célia, eu acho que existe um nexo dessas histórias sobrenaturais com a vida da pessoa, né? Existe uma ligação forte. Eu me lembro que quando eu escrevi a biografia do Ferreira, eu também cito ali uma passagem desse tipo, em que o Ferreira dizia que viu um anjo na infância. E aí diz ele que correu para contar para a família, mas aí ninguém acreditou nele. Mas essa história do anjo marcou a vida dele, ele sempre retornava a isso. E aí o seguinte, aí entra o nexo, né? Entra aí a ligação. Por quê? Ele era um homem muito religioso, né? Ele era praticamente um padre. O padre morava lá na casa dele, ele tinha uma vida assim muito religiosa. E ele era uma pessoa também que tinha um carisma, assim, ele era muito santificado, né? E então aquela história do anjo, vamos dizer, tinha tudo a ver com ele, né? Então a mesma coisa a Célia, né? Ele era uma pessoa, porque a gente fala de formação, mas isso é um pouco relativo, porque é o seguinte, eu costumo dizer que a vida da pessoa é marcada, né, basicamente marcada assim, pela hereditariedade, pelo meio ambiente, né, pela educação, e pela liberdade também humana, né? Por que isso? Vamos tentar entender melhor.
A hereditariedade, nós herdamos os dons, né? Outro dia, eu até comentei aqui com um amigo aqui, que estava no piano assim, eu falei assim, olha, esse Luiz Eugênio que você está vendo aí, pianista, não sou eu, não. Porque eu herdei isso, vamos dizer. Sou eu no certo sentido, né? Mas em outro sentido, vamos dizer, eu herdei desde pequeno, né, que eu toco, então eu herdei isso da família. Então isso é hereditariedade, né? Tem também o meio ambiente, porque quando eu nasci, o piano já estava aqui, né? Porque a minha irmã Kátia era pianista, era 9 anos mais velha. Então, eu também tive, vamos dizer, a felicidade e a oportunidade de ter um ambiente já que facilitou a expressão de um dom hereditário. Tudo bem. Bem, aí também tem a liberdade. Por que isso? Porque nós não podemos pensar que somos robôs programados. Não é assim. Nós podemos desenvolver ou não, aceitar ou não os dons que nos foram passados. Então aí, pensando na Célia, é isso. Ela desenvolveu dons que ela recebeu, e isso inclui também a formação cristã, né? Porque ela podia ter rejeitado isso, mas não, ela aceitou essa formação e desenvolveu isso, né? Bem, outro dia mesmo aconteceu assim também um sinal aqui que a minha mãe atribui às suas orações e tal. Por quê? O Papa Bento XVI havia falecido e eu fiquei sabendo, eu acordei cedo, liguei o computador e através do site do Vaticano eu tive a notícia, né? Havia morrido o Papa Bento XVI naquela madrugada. Então eu era muito cedo, eu esperei um pouco e entrei no quarto da minha mãe. Ela estava assim, acordando. Eu falei para ela, seu mãe, o Papa morreu. E aí ela ficou olhando assim para mim, assim um pouco surpresa, um pouco confusa, e disse assim, olha que engraçado, eu tive uma visão assim, acabei de receber assim, o Papa aqui em casa, ele chegava assim, de cadeiras de roda, e eu me perguntava, o que o Papa está fazendo aqui? Será que ele veio me levar? Ela ainda brincou. Aí eu falei assim, não mãe, calma. Ela ficou assim, surpresa. Quando eu dei aquela notícia, ela teve essa visão. Então, eu fui contar essa história para o nosso amigo Dom Gil, que arcebispo de Juiz de Fora, que conhecia a mamãe, havia viajado conosco para a Europa, né? E então o Dom Gil falou assim, olha, fala com a sua mãe, fala com a dona Carmen, que o Papa veio anunciar a sua Páscoa, a Páscoa dele, né? A ressurreição dele. E interpretamos assim, mas volta ao que eu disse, a questão do nexo da vida da pessoa. Por quê? Porque a mamãe rezava por esse Papa. Ela inclusive rezava para o irmão do Papa, né, um dos Ratzinger, que morreu na Alemanha. O Papa já estava emérito e viajou do Vaticano para a Alemanha para visitar o irmão doente. A mamãe rezava pelos dois. Então ela tinha uma ligação através da oração, né? E então ficou esse sinal também para a mamãe. É como diz Pascal, né? A fé diz bem o que os sentidos não dizem, né? Então, a fé, embora não seja contrária à razão, ela, sem dúvida, ela transcende a razão, né? Não é uma filosofia, a fé, né? É um dom sobrenatural. Um ato humano também, enquanto cooperação com a graça divina, mas sem dúvida um dom transcendente. Até falando sobre essa cooperação da razão diante da fé, Santo Tomás, costumo sempre citar, né? Santo Tomás de Aquino dizia, né? Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina
amando da vontade, movida por Deus através da graça. Então, com essa expressão, Santo Tomás nos fala que a fé é uma graça, mas é também uma cooperação, enquanto ato humano também, né? Bem, para fechar este capítulo, eu devo dizer que houve uma época em que eu rezava com a Célia. Aconteceu-se um dia, eu telefonei para ela, né? Eu sabia que ela rezava diariamente, né? Sobretudo a oração mariana do Ângelus, né? No fim da tarde. Então eu telefonei para ela, falei assim: vó, eu gostaria de rezar com a senhora. Disse: perfeitamente, venha cá. Então aí eu ia todas as tardes. Aí um dia eu estava orando assim com ela no quarto, e ela gostava muito de uma oração chamada Magnífica. Eu vou explicar aí por escrito aí no vídeo. Aí eu estava rezando assim com ela, né? Algumas orações, e aí me lembro que bateu a campainha lá da casa dela, e era a tia Amália. Então a tia Amália chegou, falaram que a gente estava rezando, e ela ficou lá esperando no quarto. Aí eu falei com a vovó assim: vó, vamos atender aí a tia Amália, depois a gente continua, né, com as orações. Me lembro. E eu cheguei assim, aí eu apareci assim com ela, né? Aí a tia Amália falou assim: não, essa oração está muito fraca aí, volta para lá e tal, porque está muito rápido isso aí. Eu me lembro disso. Vejamos então aí do que se trata a oração que a Célia gostava da Magnífica. Bem, agora poderemos tratar então da Célia enquanto pintora, né? A Célia, artista com pincel na mão, mas também ela se dedicou ao desenho e também à pintura na porcelana, né? Mais tarde. A pintura a óleo, ela aconteceu o seguinte: a minha mãe, Carmen, isso aí no início dos anos 50, ela ainda solteira, ela foi convidada por uma amiga, a Elisa Pimon, para participar de algumas aulas de pintura com uma brilhante artista que existia naquele tempo aqui em Juiz de Fora, a Djanira Diniz. Essa mulher pintava muito bem e estava dando algumas aulas. Então a minha mãe começou a frequentar essas aulas, e aí, chegando em casa, um dia a mamãe disse assim, disse para a Célia, né? Ô mãe, vamos lá ter aulas de pintura comigo?
E num primeiro momento a Célia recusou, disse assim, não, eu acho que não convém, porque eu já estou com mais idade e tal. E então a mamãe disse assim, não, tem muitas senhoras lá aprendendo. E aí a Célia acabou aceitando, foi ter aulas com a Djanira, e aí não saiu mais, né? Mamãe depois teve outros compromissos, ela saiu das aulas e quem ficou mesmo, quem perseverou mesmo foi a Célia, né? E fez uma amizade muito grande com essa Djanira, chamada de Deja, o apelido. E então aí ela começou a pintar nos anos 50, toda a década de 50 ela pintava. E aí eu vou demonstrar aí, vou mostrar no vídeo 9 pinturas que eu tenho, que eu mesmo fotografei, e que mais ela doava muitos quadros, então eu não tive acesso a todas as pinturas, ela pintou muito mesmo, né? E era de um talento maravilhoso, né? Vejamos aí alguns quadros da Célia pintados nos dourados anos 50. Existem algumas passagens engraçadas, né, envolvendo as pinturas, que era que diz respeito ao olhar crítico do Júlio, né, para os quadros, né? Então ele às vezes olhava assim, então certa vez ele olhou o quadro assim, a vovó havia pintado assim uma boiada, alguns bois puxando uma carroça assim, né? Carroça meio pesada, assim. Então a vovó falou assim, ô Célia, ou você pinta outros bois, ou então você diminui o peso dessa carroça, porque essa boiada aí não vai puxar essa carroça aí de jeito. Aí a vovó respondeu para ele assim, ô Júlio, não vai dar para pintar mais boi não, porque deu uma peste lá na fazenda que não tem mais boi. Não sabia que pintar boi era difícil toda a vida. Então ele era assim, né? Ele olhava assim um quadro, assim, qualquer coisa, ele tinha um olhar assim, né? Ele falava assim, olha, esse portão aí, essa porteira está abrindo para o lado errado, não tá certo. Essa pessoa aí vai cair no rio aí, tá tudo errado. Então, se contava isso, era muito divertido, né? Bem, aí mais tarde, a vovó, percebendo meu interesse pela pintura,
Ela então me ajudou muito, né? Me deu muitas tintas, me dava os pincéis. Certa vez ela me deu uma coleção assim de livros sobre pinturas. Podemos ver aí. Aí, posteriormente, a vovó, mais tarde, talvez nos anos 70, parece, isso eu acompanhei, né? Ela, então, se dedicou um pouco à porcelana. Só que ela não tinha o forno de queima das peças, né? Então, mas fez amizades. A principal foi com a Maria Helena Herédia, que era uma professora, uma artista aí da porcelana, né? Bem, a Célia sempre foi apaixonada pelo piano, pela música, né? E ela herdou a musicalidade toda tanto do pai quanto do avô, né? O avô importou um piano, isso no século XIX, né? E ela herdou esse piano e ela tocava muito, adorava, né? Dava muitas aulas de piano, isso mais no início do casamento e ela conheceu o Júlio no meio musical, né? Eles tocavam em igrejas, no cinema, que o pai Otávio fundou um cinema em Mar de Espanha, e naquele tempo o cinema era mudo, né? Então tinha orquestra e tal, a vovó tocava, e eu me lembro que ela tinha assim uma capacidade de ler partituras, assim, uma capacidade teórica muito, muito avançada, assim. Me lembro que a minha tia Amália, que também herdou, né, era pianista, né, filha dela, a tia Amália me falava assim, não, a mamãe realmente tem uma formação assim, teórica muito boa. E ela tentava ensinar todos os netos, né, quem tivesse interesse. Ela gostava tanto de ensinar, que a mamãe conta que ela era pequenininha assim, já existia na casa dela um quadro negro assim, com a pauta, né, musical, com a clave de sol, clave de fá, assim, já para ensinar as crianças, né? Então, nós netos crescemos assim num ambiente musical muito, muito forte, né? E a minha relação com ela, com a música, era assim, ela tentava me ensinar, e eu sou pianista de ouvido, eu tive dificuldade em aprender a parte teórica, e ela ficava insistindo e tudo. Depois, no fim, ela aceitava, então eu tocava para ela, e ela tocava para mim. E ela tinha um móvel assim, perto do piano, lotado de partituras, né? Uma altura assim, impressionante. Então ela podia ficar tocando assim dias e dias sem parar. Ela tinha muitas partituras, inclusive ela tinha álbuns, uma montanha de álbuns assim, cada álbum tinha, sei lá, 50 partituras. Era impressionante mesmo. Ela tinha um conhecimento musical muito grande, porque além das músicas do tempo dela, ela conhecia óperas antigas, ela também tinha muitos discos, né? Então ela realmente viveu intensamente a relação com o piano, né? O piano era inseparável dela, né? E aí ela tocava, meu avô tocava clarinete, eu cheguei a ver, depois mais tarde cheguei a presenciar isso, né? Mais tarde meu avô parou de tocar, porque ele teve um problema no pulmão. E agora, uma coisa interessante é o seguinte, ela cantava também muito bem, só que isso eu não presenciei, porque eu já conheci a Célia, ela já tinha mais de quase 70 anos, né? Mas a mamãe presenciou ela cantando, disse que tinha uma voz muito bonita. Então aí, uma vez eu perguntei para ela, né, seu avó, dizem que você cantava bem, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, meu filho, modéstia à parte, eu era conhecida como o rouxinol de Mar de Espanha. E era mesmo, mas
Para quem não sabe, rouxinol é um pássaro que canta muito, né? Mas que vive na Europa, né? Não é daqui. Mas isso, então é até interessante aí para Camila, né? A bisneta aí, porque a Camila, filha do Luiz Alberto, né, meu primo, veio me visitar aqui, cantou aqui, eu toquei com ela aqui, o piano aqui, ela cantou divinamente. Então é interessante ela saber que a bisavó tinha uma voz marcante, né? E então ela dizem que ela cantava também ao lado da tia Amália, que tocava o piano, né? Isso aí em tempos eu não acompanhei, né? Então o piano é incrível na vida dela, né? Eu tenho um episódio engraçado, né, que eu lembro no campo da música, né? Eu era um menino assim, muito agitado, né? Mas quando eu era criança assim, menino levado, né? E eu tinha assim, basicamente duas atrações, assim, duas coisas que eu gostava muito, que era a música e passarinho, né? Eu adorava passarinho até hoje, né? Tinha uma atração pelos pássaros incrível. Então eu ia muito na casa da Célia para pegar os passarinhos e tal. E nessa época eu assoviava muito, né? Eu ainda não tocava piano e ficava assoviando, né? Então eu assoviava e ficava imitando os pássaros e ficava assoviando também as músicas clássicas que a minha irmã Kátia tocava e que eu ouvia, meu pai me apresentava. Então eu me lembro que naquela época eu devia ter o quê? Uns 8 anos e tudo, ainda não tocava piano. Ficava assoviando. A vovó vendo isso, né? A Célia, ela achava interessante, então ela colocava assim um gravador na minha frente assim, e do lado assim o toca-disco, né? Ela adorava esses aparelhos assim. Aí eu ficava sentado assim, ela colocava o disco para tocar e eu ficava assoviando em cima daquela, geralmente uma música clássica, né? Concerto de Rachmaninoff. Eu era menino, eu ficava assoviando aquilo e ela gravando, né? E eu ficava sentado, ela fechava o quarto para eu não ficar envergonhada. Eu ficava assoviando. Depois ela pegava essas gravações e ficava mostrando para as amigas e tudo, aquela coisa de vó coruja, né? Ela ficava empolgada com isso. Agora, o pior foi o seguinte, eu me lembro que às vezes eu estava no terreiro lá, que eu adorava ficar lá pegando os passarinhos, né? Aí me chamavam assim, ô Luiz Eugênio, a sua avó está te chamando aqui. Aí eu ia, às vezes até meio contrariado, porque eu não queria parar lá com meus passarinhos, né? A vovó estava chamando, eu ia, né? Aí chegava lá, encontrava uma visita, uma pessoa, uma amiga lá, que às vezes eu nem conhecia, e a vovó chegava e falava assim, ô Luiz Eugênio, assovia aí, para fulano aí. Você imagina uma coisa dessa, assoviando a capela, assim, né, sem música nenhuma. Então, era uma avó mesmo, apaixonada por todos os netos, né? Os netos adoravam realmente o convívio com a Célia. Bem, em relação à culinária, era impressionante assim o gosto, a arte que ela tinha na hora de cozinhar. Ela cozinhava muito bem, são inesquecíveis os pratos que ela fazia. E ela era do tempo assim, parece que na fazenda ela aprendeu assim uma culinária assim de raiz mesmo. Ela fazia coisas assim difíceis, né? Ela era capaz de abrir um porco assim, fazia chouriço, e ela tinha uma quantidade de receita impressionante. E ela era interessante. Uma vez levaram ela para comprar assim alguns utensílios de cozinha,
E ela comprou assim uma quantidade, mas o interessante é que ela usava tudo, né? Tudo que tinha na cozinha, ela usava e de maneira constante, né? Lembro muito dela com os aventais, ela mesma costurava, fazia os aventais e ficava assim horas cozinhando, e a gente percebia que ela tinha prazer, né? Eu até que herdei isso dela, eu ainda não cozinho muito bem, mas estou evoluindo e sempre pensando nela, né? Porque era difícil dizer um prato que ela não sabia fazer, né? Fazia muitos doces. Outro dia mesmo fui numa festa alemã aqui, né? Então tinha docinho de batata doce, gelatina com cachaça, então, isso tudo a vovó fazia, então lembrei muito dela. E a macarronada dela, a farofa, era incrível, né? E ela parecia incansável na cozinha. Ela gostava muito das festas, né? Então ela se dedicava sempre a fazer. Quando ela promovia uma festa, que era uma praxe, frequentemente, né? Ela então fazia as massas todas, uma massa de barquete, preparava temperos. Nossa, era incrível ela na cozinha, ela adorava realmente. E ela também me deu uma enciclopédia assim, com receitas, três ou 4 volumes, com receitas maravilhosas, né? E ela fazia um licor de jabuticaba, uma coisa incrível. Então, e ela era muito organizada na cozinha e assim com muita higiene, né? Ela era uma pessoa assim muito acadêmica no que tange assim as regras de higiene, né? Muito caprichosa, né? E então a gente sente saudade realmente, porque era uma cozinha assim muito, além de deliciosa, a comida era de uma variedade, uma dedicação muito impressionante realmente. Bem, em relação às habilidades da Célia na costura, isso também, ela dizia que veio da fazenda, né? Ela menina ainda, ela aprendeu com a avó diversas habilidades manuais, e ela também gostava, né? De costura, né? A minha mãe Carmen que fala sobre isso assim de maneira muito entusiasmada. A mamãe sempre se impressionou muito, porque a mamãe gosta desse campo, né, da costura. A mamãe gosta, então ela falava de muitos trabalhos que a vovó fazia, né? Manuais e na máquina, né? Então, eu quando era menino, eu presenciava isso no quarto lá da Célia. Tinha um manequim assim, para experimentar, né, a roupa que ela fazia vestidos, costurava muito assim, de maneira muito mais complexa do que hoje, né? Então, eu anotei aqui, porque desse assunto eu não conheço muito, eu não conheço quase que nada. E quem conhece aí mais de perto é a nossa querida prima Raquel, né? Então a mamãe anotou assim, que ela lembrou assim, né, os pontos, os bordados, os trabalhos que a vovó fazia
antigamente. E então eu anotei aqui, era do tempo da renda de Bilro, né? Sabia fazer tal de filé de taquara. Parece que ela ensinou, a mamãe conta que ela ensinou a tia Amália, né, a filha Maria Amália, e a tia Amália fazia esse filé muito bem, né? Uma renda, né? Além do ponto de cruz, ela bordava muito, né? Ela bordava, a mão diz que bordava muito bem, e matiz, tricô, crochê, tal de ponto de sombra, ponto Paris, bordado Richelieu, e ponto cheio, ponto de crivo, frufru, são termos, né? Esses trabalhos todos ela fazia com muito prazer. Eu lembro que ela tinha assim equipamentos, ela tinha um tesourão assim grande assim que chamava atenção. Então ela tinha assim, e interessante é que depois que ela já estava assim mais velha, né? Quando eu convivia com ela, ela já tinha feito esses trabalhos desde menina, né? Mas aí ela tinha assim uns 70 anos já, ela comprou uma máquina. Você vê, depois desses anos todos trabalhando, ela comprou uma máquina imensa assim, que era para fazer, parece fazer a meia, né? É uma máquina que, nem sei se o pessoal hoje conhece isso, tinha um carro assim, corria com o carro assim, e os netos ficavam lá no quarto, enrolando lá os carretéis dela, uma quantidade de linho, uma coisa impressionante, e eu era pequeno e ajudava ela assim, como menino de recado, assim, ia na casa das amigas, buscar linha, levar botões, uma série de coisas. Então a gente cresceu assim realmente com uma avó assim de muita dedicação à costura. E assim como acontecia na cozinha, na costura também, a Célia era uma pessoa assim que ela colocava arte, né? Então ela não se conformava em fazer assim de maneira prática, não. Ela tinha que colocar uma flor diferente, por exemplo, na culinária, voltando à culinária, né? Por exemplo, ela ia fazer uma maionese, então aí ela colocava uma flor assim feita no tomate. Então assim nas roupas era assim também, era muito caprichosa para decorar, né? Ela tinha assim uma criatividade artística na decoração, né? Ela gostava muito do Natal, né? Então chegava na época do Natal, ela decorava a casa, né? De maneira assim, uma maravilha, né? Então pode-se dizer que a vida da Célia foi literalmente uma obra de arte, né? Eu diria isso. Bem, em relação à jardinagem, creio também que ela tenha aprendido muito na fazenda, né? Porque ela sempre esteve diante da natureza, né? Então, depois que ela construiu a casa em 1947, aí então ela se dedicou muito a essa parte de jardinagem, né? Meu avô, por exemplo, ele gostava muito também, então ele era orquidófilo, né? Ele colecionava orquídeas e ela participava. O que me impressionava nisso é que ela conhecia todas as flores que existiam. Ela gostava muito. Ela, por exemplo, tinha muita amizade, como eu disse aí, com o Ferreira, né? Meu avô paterno. Então ele vinha de Mar de Espanha e eles ficavam fazendo enxerto de dálias, uma flor muito bonita que não se vê muito por aqui. Outro dia eu até comprei a dália muito bonita, e minha avó, ela então gostava de plantar as roseiras, né? Tinha muitas flores e gostava de ficar assim, trocando figurinha, né? Conversava com as amigas sobre as flores e tinha uma casa ampla, com um jardim muito amplo. Então ela se dedicava muito, né? E meu avô também gostava, então eles estavam sempre unidos, né? Quando não era com a música, era com a jardinagem, né?
Bem, chegou o momento aqui de uma confidência, um momento delicado do vídeo, em que eu irei comentar sobre meus últimos momentos ao lado da Célia, né? E a Célia já estava bem idosa e naquele momento, né, isso no ano 2000, ela sentiu assim um problema estomacal assim e tal, problema gástrico, né? E aí a família encaminhou para o médico, que fez assim uma endoscopia, né, nela, para tratar essa dor de estômago e tal. E aí o médico parece que não gostou do que viu e pediu para que fizesse então uma biópsia do estômago. Então a situação parecia grave, e aí naquela época, naquele momento, eu fiquei com a tarefa de ir buscar no laboratório o resultado da biópsia. Eu me lembro que a minha tia Amália estava em Belo Horizonte, eu estava aqui com a minha mãe. A tia Amália fazia uns tratamentos de vista em Belo Horizonte, e eu estava aqui. Então, numa tarde, eu fiquei então com esse papel de ir buscar o resultado, e nós sabíamos que não seria bom o diagnóstico e o prognóstico, né? Bem, então eu saí assim, era um fim de tarde, e eu sozinho fui no laboratório, e a moça então me deu o resultado, um papel. Eu li assim, e aí realmente era grave, né? Escrito assim, adenocarcinoma e tal. Bom, eu tinha então que levar essa notícia para minha mãe, e para tomarmos novas providências, né? Bem, então eu saí do laboratório, era fim de tarde assim, eu estava andando na rua, e aí me veio um pensamento assim: eu vou passar na casa da vovó, que ela morava no centro, estava ali. Eu vou passar na casa da vovó, porque eu quero olhar para ela assim de uma maneira diferente, porque eu sei que a situação é grave, e para mim seriam aqueles últimos momentos, porque na idade dela o diagnóstico era muito grave, né? Então eu pensei assim, eu vou visitá-la agora. Claro que eu não vou mostrar, estava com papel aqui no bolso, né, do laboratório, eu não vou mostrar isso para ela, mas eu quero estar com ela, olhar para ela e tal. Bom, então eu cheguei no apartamento dela, entrei, ela estava lá trabalhando como sempre, e então nós conversamos naturalmente, eu estava até sereno, bem e tal. E aí de repente ela olhou para mim assim e abriu um sorriso assim. Aí eu senti, né? Eu falei assim, olha, exatamente isso é que eu vim aqui, eu falando comigo mesmo, né? Exatamente isso que eu vim buscar aqui, um sorriso, né? Então nunca mais esqueci esse sorriso, né? Foi então o último sorriso, algo que eu busquei assim de maneira proposital e alcancei. Naquele momento eu não senti assim, não me abalei, não me emocionei. Parece que Deus me deu assim uma serenidade, e foi bom para mim. Me lembro que depois, no dia que ela faleceu, né, eu até contei isso para o meu primo Luiz Alberto. Eu não sei se ele lembra, acho que só ele que ficou sabendo dessa minha experiência. E na hora o Luiz Alberto ainda comentou assim, eu não teria essa coragem toda. E eu dei razão a ele, olha, realmente
Foi um momento assim muito delicado, mas eu mantive assim a serenidade. Então, eu até tenho uma fotografia aí que eu ampliei, que retrata assim este sorriso, muito semelhante ao sorriso que eu vi naquela tarde, né? Vejamos aí. Bom, depois então a família, então, a minha mãe, a tia Mali e tal, procuraram transmitir para a Célia que a necessidade de uma internação no hospital para fazer aí uma cirurgia, mas não entraram em maiores detalhes. E aí foi interessante a minha mãe que presenciou isso. A avó, quando saiu pela última vez, né, de sua casa para o hospital, ela deu um beijo no piano. Você vê a importância do piano para ela. E aí foi interessante, né? Ela olhou para o quadro que ela havia pintado do Cristo batendo na porta, que eu já até mostrei aí, né? Aquele quadro. E aí ela olhou para minha mãe e falou assim: aquele Cristo ali está me dizendo que vocês estão me escondendo alguma coisa. De fato, era muito difícil esconder alguma coisa para ela, né? Porque ela é uma pessoa muito experiente, muito inteligente, muito vivida, né? Mas aí ela chegou no hospital e aí ela encantou todo mundo, porque o médico chegou para ela e falou assim: "Senhora Dona Célia, eu preciso de sua autorização para fazer uma cirurgia." E ele não entrou em detalhes, mas ele falou assim: "A senhora é lúcida, mesmo com essa idade, então não basta a autorização da família, a senhora tem que me autorizar a fazer a cirurgia." Então, ela olhou para ele assim e falou assim: "Ah, meu filho, pode, eu já vivi muito, não tem problema não, estou nas mãos de Deus, né?" Então, as enfermeiras então ainda brincaram com ela, assim: "Dona Célia, que pele linda, você tem uma perna assim, com a pele nessa idade toda." Falaram assim com ela. E ela ainda queria trabalhar lá no hospital, né? Pediu trabalhos manuais que ela fazia, né? É incrível, né? Então, aí ela fez uma cirurgia muito complexa, né? E ela voltou até sentindo alguma dor, mas assim, poucas horas depois, dias depois, ela faleceu assim repentinamente, né? Sem sofrer, num quadro de embolia pulmonar, né? Que as embolias são comuns nos idosos que passam por cirurgias muito invasivas, né? Grandes e tal. Então ela faleceu assim. Mas desse episódio assim final ficou o sorriso, né? Aquele sorriso realmente ficou. Bem, considerando que eu estou aqui ao lado do piano, né? Eu também que gosto muito de música, eu pensei em tocar alguma música assim para finalizar o vídeo, pensando na Célia, né? E então eu escolhi aqui uma música que fala justamente do sorriso, que é então Smile, né? Smile é uma música do Chaplin, né? Do Charles Chaplin. E irei tocar então assim, finalizando esse vídeo e agradecendo a todos pela atenção. Espero ter agradado aí ao recordar essa vida fascinante e com muitas bênçãos de Deus.
Obrigado. Thank you.